Fala galera, beleza? Aqui é o Beto Pereira. Eu vou fazer aqui um react aqui. Só que eu vou pegar 3 partes importantes aqui do react. Não vou tirar de contexto, mas é só pra gente poder... É bastante tempo de vídeo, tá? Então eu vou ver 3 partes aqui com vocês do que tá acontecendo lá no EMEI Itaipava, né? Bairro que eu morei por muito tempo. Inclusive alguns familiares meus também moram. Mas assim, é um bairro esquecido por todas as gestões, não é pela atual. Simplesmente é por todas. Enquanto faz alguma coisa lá, é passar uma máquina na rua. A gestão anterior ainda colocou ainda um pouco de luz lá, mas ainda o bairro é muito maltratado, muito esquecido, realmente, literalmente. Setor público, segurança, saúde, o bairro é esquecido em todos os fatores e os moradores pagam tudo que qualquer outro morador de Ourinhos paga. Só que lá é esquecido. A gente vai ver aqui a denúncia que foi feita, né, do que aconteceu lá na escola. Eu vou pular algumas partes aqui que não são importantes, tá? E a gente vai seguir aqui pra gente poder entender de fato o que tá acontecendo. Beleza? Vamos lá. A argumentação era de que nós não tínhamos provas e que nós não havíamos... O repórter Ourinhos que fez a primeira denúncia, a primeira investigação, né? E eles foram até a casa, acho que das vítimas aqui, neste fato aqui, desse entendimento, para poder falar com elas. E vamos ver o que elas denunciam, o que elas falam aqui. Vamos lá, vou passar a parte dele fazendo a introdução, deixar elas falarem aqui de uma vez só, já. O que nós vamos trazer aqui agora para o conhecimento da população de maneira geral é algo bastante sério, é algo bastante grave e que merece a atenção de todos. Mas que eu não sabia quem tinha feito a denúncia. Vamos lá, vou passar para ela aqui. Que a denúncia foi, né, da reportagem, o seu prefeito me mandou mensagem perguntando se os pais haviam denunciado. Isso eu tenho registrado no meu celular. E eu respondi para ele com um áudio que eu tinha acabado de ver a reportagem, mas que eu não sabia quem tinha feito a denúncia. E assim, em meia hora, a moça da IGF chegou até mim e disse que eu tenho gravado, que a pedido do prefeito, meu contrato acabaria ali. E as coisas que eu falei, porque foi pedido para me ligar para o Heitor, no setor administrativo, eu liguei e ele pediu que eu estivesse lá e que lá estaria o Thiago, da secretaria. Mas quando eu cheguei lá, estava a assessora da Jaine, estava tava bastante gente lá, né? Onde me colocaram lá e começaram a perguntar. Eu falei que as coisas que eu sabia da escola, eu não teria prova, que lá estão as câmeras, né, para mostrar as provas. Até o fato que a gente tem os áudios, a gente tem a saída do SAMU, né, que a Gisele pode explicar direito, porque eu só ajudei ela a socorrer a criança, né? E a gente foi demitido, né? Bom, essa é a primeira das versões, mas existem alguns agravantes, né? O fato é o seguinte, essa próxima que vai falar aqui, ela prestou socorro a uma criança da escola e ela também ligou pro SAMU aí e tal, e a diretora, segundo o relato dela, ela não deveria ter feito isso e tudo mais, e ela teve uma penalidade, e ela vai explicar aqui como é que foi o fato. Coisa de criança, passei uma pomadinha e continuei no colo. Vou voltar aqui. Mas existem alguns agravantes. Coisa de criança. Denunciar tudo que estava acontecendo dentro da escola. O menino que ele passou mal, o Antônio, ele reclamava pra mim de muita dor de cabeça. A cabeça dele estava doendo, a cabeça estava doendo. E pra agradar, eu achei que era coisa de criança, passei uma pomadinha e continuei no colo. Ele quis sair do meu colo, eu achei que era por causa da televisão, sentei com ele até ao fundo da sala. E ele ficou quietinho, depois ele falou pra mim que tinha passado. Ele saiu, sentou atrás de uma cadeira, eu não vi ele sentar atrás da cadeira, eu voltei novamente com as crianças. Aí eu ouvi um grito. Aí eu olhei pra trás, eu citei o nome de outra criança e falei assim, não grita, vocês sabem quem está assistindo. Aí ele falou assim, tia, não foi eu, foi o Antônio. Eu falei, mas cadê o Antônio? Só tá escondido ali atrás da cadeira. Quando eu peguei ele, ele já tava pálido, babando. Aí foi a hora que eu peguei ele no colo, saí correndo e pedindo socorro. Ela tava vindo de frente comigo no corredor. Ela abriu o portãozinho, porque ela tinha uma criança autista, ficava o portãozinho lá. E eu saí com ele pra fora. Quando eu saí com ele, ele começou a babar, ele ficou desfalecido no meu colo. Aí ninguém queria chamar o SAMU, porque ninguém queria deixar, queria ligar pra mãe primeiro. Aí eu peguei o celular, eu chamei o SAMU, fiquei com o médico no telefone até eles chegarem lá, porque o médico falou que não podia deixar dormir, pelo jeito que ele tá. Quando o SAMU chegou, a diretora chegou também, e chegou a mãe, porque a diretora não tava lá na escola. Só tava o inspetor que ficou com o telefone na mão. Não achava o telefone da mãe, não achava o telefone de ninguém lá. Só que de repente chegou todo mundo lá na escola. Aí ele chegou e foi pra Santa Casa. Ele não foi nem pra UPA, ele foi direto pra Santa Casa. A glicemia dele tava alta. E aí eu entrei em contato com a mãe. Eu fui até a UPA pra saber dele. Chegou lá na UPA, a assistente social Mari me atendeu e falou assim pra mim: ele não tá aqui, o caso dele foi grave e ele foi pra Santa Casa. Foi direto pra Santa Casa. Aí eu fui lá na porta da Santa Casa, aí a mãe dele falou assim pra mim. A assistente social me atendeu, uma outra assistente social falou assim pra mim: a mãe dele não pode sair porque ele não pode ficar sozinho. E aí eu questionei ela, como o Antônio tá? E ela falou assim pra mim: não, ele tá bem. O Brian, que é o irmão dele gêmeos, porque o Antônio tem um pouquinho de problema de dicção, ele contou pra mim que foi a tia que jogou ele na parede. Aí eu resolvi denunciar porque eu já tava vendo muita coisa lá. Era o bullying das crianças, que eram crianças que eram chamadas de Dumbo. Uma criança lá que é criada pelo pai, que era colocada de castigo perto do lixo. Eram crianças que... Na hora da refeição, as crianças eram sentadinhas do lado perto do lixo. Do lado do lixo pra poder se alimentar. Não se alimentava. Não deixava junto com as crianças. Não deixava ele junto com as crianças. Que justamente esse menino que era criado pelo pai, porque ele era muito carteira, ele suportava. Quando o menino faltava, todo mundo dava graças a Deus. Aí tinha criança lá que era ranhenta, que inclusive é a filha da assessora da Jaine. Ela era chamada de ranhenta. Ah, eu não vou limpar você não, sai pra lá, empurrava. O menino que é autista, que é o mais assim que eu tenho que ter contato com a mãe dele. E o menino que é autista, ele é muito ativo, ele corre muito, porém não consegue falar, ele não tem expressão. Ele foi amarrado com o próprio cordãozinho do short dele em uma cadeira, pra ele ficar quietinho. Então eu vou fazer a cena que ele fez. Ele fez uma cena assim e ficou quietinho, deixando a chupeta, dando as crianças brincar porque ele tava amarrado. Ele não tinha como sair. Pra tirar ele da cadeira, precisou uma erguer e a outra desamarrar.
Tanto que quem desamarrou foi eu. Quem tirou e desamarrou o shortinho dele foi eu, que foi dar uma cego mesmo pra ele ficar lá. Quem amarrou foi a Cida, que amarrou ele, que é uma outra auxiliar de classe concursada, que amarrou ele, que ficou brava com a gente. E aí me transferiram de sala. No mesmo dia me transferiram de sala. Mandaram eu pra outra sala. E depois disso, no outro dia, já mandaram pra outra escola. Fui pra outra escola. E daí já começou tudo. Aí eu fiquei lá uma semana e depois eu recebi a carta, a mesma carta que ela recebeu também. Salário atrasado, sexta não veio, cartão veio errado. E foi isso que aconteceu, muitas coisas lá. Em relação a essa criança também, eu ouvi a mãe falar que a criança comia, que tinha um jeito de dar comida pra criança, explicar para os professores, e essa criança mamava o dia todo. Leite. Estava agitado na madeira. O autista ele já estava sendo encaminhado para desnutrição, porque ele tomava leite praticamente 10 horas por dia. E eu tenho os vídeos que a mãe dele encaminhou para mim e falou para mim, ele sabe comer, meu filho sabe, meu filho se alimenta. Então eu tenho tudo para provar. E a empresa está falando que não foi o prefeito, mas eu tenho o áudio do Thiago falando para mim assim, Gisele, o prefeito engrossou o caldo e ele pediu para mandar você embora. O Thiago é o da Secretaria de Educação. Inclusive, quando ele me atendeu, ele falou assim pra mim, Gisele, eu consegui pra você uma faculdade, você vai pagar essa faculdade mais barato. Eu comecei a fazer essa faculdade, tô com um contrato assinado de 4 anos. Agora eu não sei se eles vão pagar, porque eu como vou pagar. Comecei a fazer a faculdade já, assinei o contrato, né? Ele falou, vamos se aperfeiçoar, gostava de você aqui, não tem reclamação sua, não tem problema nenhum, então a gente vai investir em você. Ele falou pra mim, eu tenho todas essas mensagens. Na Páscoa, a diretora estava na correria pra ajudar as crianças, são crianças carentes, né? Pra poder deixar eles mais felizes. E o que eu fiz? Quando faltava a última parcela da minha moto me pagar, eu vendi minha moto pra ajudar na escola. Me ajudei. Mas ninguém sabia. Eu fui lá, eu fiz por vontade minha mesmo. Mas eu perdi a moto, entrei numa dívida de outra moto, tô com a dívida da faculdade e eles me mandaram embora. E essa mulher que... aqui é importante salientar que é o seguinte, ó, isso aqui é um erro de administração da diretora. Ela não podia permitir que isso acontecesse, então tem que investigar realmente esse fato para que tenha uma punição severa. Sobre os demais coisas que ela relatou aqui, cara, aí que tem que agora apurar de fato o que está acontecendo dentro dessa escola aí, porque a gente está falando de segurança da educação com as crianças, a Secretaria da Educação tem que intervir, o prefeito vai ter que abrir uma grande investigação dos seus funcionários, de quem está envolvido aqui, o que está acontecendo de fato, porque isso aqui é muito grave, né? Eu acho que a apuração das provas é importante, ter as provas de tudo isso que ela está falando. Eu vou seguir aqui para outra parte que ela fala sobre a questão de que algum vereador entrou em contato para ela tirar os vídeos, ou ameaçando, ou prometendo algo para ela. Quem é Pedro? É o da Secretaria de Educação. E qual que é a função dele? É o que faz a transferência de escolas. Quando eu saí da escola que eu estava do Benedito na Curi, a diretora cruzou com as mãos, ela falou assim pra mim, eu não vou te dar tchau, e nem a Deus, porque você vai voltar, porque aqui você não teve problema nenhum. E a gente sabe, eu já fiquei sabendo da sua índole. E vocês procuraram falar com o secretário? Eu tenho todas as ligações, eu tentei ligar pro prefeito, eu tentei ligar pro vereador, eu tentei ligar pra um monte de gente, mas ninguém atende. Aí hoje foi oferecido pra mim, eu tive uma oferta aqui. Se eu apagasse tudo que eu tenho gravado, eu entraria numa outra empresa. Mas eu não vou admitir isso, porque o que eu prometi, que eu ia denunciar sobre as crianças, eu ia denunciar. Eles estão ali pra ser cuidados. Só a partir. Então, aqui já é um caso complexo, né? Então, assim, tem que dar o nome desse vereador, tem que pegar essa ligação gravada aí e tem que ir pra cima. Não pode deixar isso barato, entendeu? De novo, a gente trata de crianças e estamos tratando de um setor muito importante, talvez o mais importante de uma construção de sociedade, que é a educação infantil. Para a investigação. Né? Quando, na verdade, quem foi demitida primeiro fui eu, depois a Gisele e a pessoa que fez as agressões estava trabalhando. Depois, como lá no setor administrativo, eu citei. Por que só eu tinha sido mandado embora? Por que só eu estaria ali? Que eles eram de uma sindicância. Foi aonde afastaram uma professora e afastaram essa agressora. E eles nunca chamaram. Nunca me chamaram para conversar, nunca me chamaram para perguntar nada, porque eles sabem que eu tenho muitas provas. Inclusive, eu tenho muitos áudios de mães falando para mim, a minha filha já não queria mais pra escola, o meu filho já não estava dormindo mais, a mãe do autista mesmo falou para mim, eu já percebia, porque o meu filho, eu sei essas provas aqui é importante ela colocar, né, na questão, porque isso aqui que vai fazer o caso ir para frente e não terminar em pizza. Até quando eu falei lá na secretaria que a gente não tinha prova, que as provas seriam as câmeras, esse Pedro olhou pra gente e falou assim, a prova a gente tem, fala o que vocês sabem. Então a gente precisa entender aqui, se tem ou não tem as provas, porque se só tiver as câmeras, não tiver esses áudios que elas estão falando aí, essas ligações gravadas aí, vai ficar bem complicado de seguir com esse caso, tá? Precisa realmente de todas as provas aí. A prova a gente tem, fala o que vocês sabem. Aí hoje eu tinha horário marcado com o doutor André, aí ele não pôde me atender, mandou eu ir amanhã, mas ele ainda vai continuar mesmo. Bom, aí ela também disse que se mede, né? Pra gente finalizar, nós super... E o prefeito reconhece, porque o Guilherme, ele foi na porta da minha casa na época da eleição. Pra gente finalizar, nós superamos aqui, já estamos... Pra gente finalizar, nós superamos aqui. Tô voltando aqui pra mim poder cortar. Porque o Guilherme, ele foi na porta da minha casa na época da eleição, ele me ofereceu dinheiro, eu tenho até fotos com ele. Ele me ofereceu dinheiro. Na campanha do Guilherme, ele pediu para que eu fosse segurança quando ficasse andando com a minha moto atrás do carro dele, para ele não sofrer algum ataque de carros mesmo atrás dele. Eu fiquei junto com a minha filha andando 4 horas de moto. Só espero que ele reconheça, porque agora ele não atende, ele não responde. Na casa dele ele não atende. A semana passada, na segunda-feira, eu fui até a Câmara e falei com o Rafael Maluquinho. Ele falou assim pra mim, quem vai tomar conta dessa empresa agora sou eu. Pra qual escola você quer ir? Eu falei, Rafa, eu só quero trabalhar pra poder pagar a minha faculdade agora e minha moto que eu fiz pra ajudar as crianças agora. Ele falou, eu vou mandar você pra escola que você quiser. Ontem eu mandei mensagem pra ele, ele falou assim, eu só tentei ajudar vocês, agora eu não posso fazer mais nada.
Porque ele vai assumir a gestão agora, né? Ele é chefe de gabinete agora, o maluquinho, né? Ele falou pra mim que ele é chefe de gabinete, falou dentro da Câmara. Chefe de governo, então. Ele é o chefe do gabinete. Viu? E deixando bem Ele claro. ainda pediu pra mim não comentar com ninguém, porque ele não queria Nós já espalhar. tínhamos essa informação, inclusive, né? Eu já Bom, nós temos informações de quem vai cuidar do estacionamento, quem vai vender a cerveja na FAP. A gente sabe tudo, a gente sabe tudo. Só não... Bom, basicamente, galera, esse é o caso. Então, uma investigação grande e grave que está acontecendo no e-mail ali do Itaipava, né? Com as crianças, maus tratos e tudo mais. Os funcionários que foram mandados embora, vai ser investigado, acredito eu, que elas vão realmente reunir essas provas e fazer uma denúncia séria aí dentro da polícia, dentro dos órgãos que são competentes para poder investigar essa situação. E a gente tem que esperar aqui mais provas sobre isso aí para a gente poder seguir com o caso, entendeu? Quero estar olhando para isso aí. De novo, se trata de um bairro de Ourinhos que eu morei por muito tempo, que é esquecido por todas as gestões. A gente quer saber agora como é que isso vai terminar para não acabar em pizza. Então, a gente vai estar olhando isso aí bem atento. Valeu? Vídeo na íntegra tem lá na página do Repórter Ourinhos lá, se vocês quiserem acompanhar na íntegra, dá uma olhada lá. Eu fiz aqui um react rápido pra gente poder ver certinho como que tá o caso, como é que tá essas denúncias, como é que tá esse fato. Beleza? Beto Pereira, segue nós, tamo junto. Um abraço!